Então, a gente falando sobre tipos textuais agora, né, aquela ideia dos gêneros argumentativos, que são muito mais comuns. Os gêneros narrativos acabam aparecendo muitas vezes, principalmente por conta dessas outras universidades que passaram a cobrar os gêneros, né? Então sempre dá uma perdição em vocês, galera. É um negócio impressionante. Por quê? Vocês se perdem muito na hora de continuar uma determinada conversa, né? Na hora de vocês continuarem com uma determinada narrativa. E normalmente é assim que funciona. Como os textos são muito curtos, né? Os textos estão aproximados ali, digamos, das 30 linhas, dificilmente vocês vão ser cobrados para a produção de uma narrativa partindo do zero. Por quê? Porque o texto é muito curto, nem os contos, ainda mais manuscritos, né, a gente consegue com tão pouco espaço, né? Então, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar sempre nessa atenção. Essa noção de produção de texto aí precisa dessa atenção. A gente precisa notar o que se espera daquela determinada temática, né, daquela determinada proposta. Então, é muito comum que aconteça o seguinte: trazemos um pedaço inicial de um texto, e esse pedaço inicial do texto, ele vai ser, digamos, construído, a sua continuação será construída por vocês. Então, fiquem sempre atentos a essas ideias. Vamos lá. Então, a gente tinha falado do texto descritivo, que tem por objetivo principal apontar essas características, né? A gente tem aí apontar as características, fazer uma listagem, um texto que literalmente descreva alguma coisa, né? Um texto que literalmente apresente características de uma determinada criatura. Normalmente, isso é importante, normalmente ele vai funcionar como um texto de apoio, né? Então, você dificilmente vai ter que produzir um texto descritivo de forma completa, né? Você normalmente vai ter que fazer o quê? É muito comum que você tenha que você parta, digamos assim, usando o texto de apoio. Principalmente nos textos narrativos, isso é muito comum, né? A gente trabalhar exatamente com essa relação aí do texto descritivo. O texto expositivo, ele é um texto menos usado porque ele é um texto meramente explicativo. Então, essa aqui é uma das dificuldades que a gente precisa sempre, dos gêneros, né, uma das tipologias que a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Muitas vezes na sua dissertação você começa a explicar demais na sua dissertação argumentativa e você acaba resvalando na exposição. O que é a exposição? É a explicação de um tema, literalmente a explicação desse tema, tá? Então não é necessariamente aquilo que a gente faz. Quando a gente faz uma narrativa, quando a gente faz um texto dissertativo, né, argumentativo, a gente argumenta e fundamenta. Então o principal objetivo aí da explicação é só uma fundamentaçãozinha daquilo tudo que a gente está vendo ali, né? Daquilo tudo que a gente apresentou. E aí, muitas vezes, vocês acabam resvalando, digamos assim, para esse texto expositivo na argumentação de vocês. Tomem muito cuidado com isso, tá? Um dos maiores problemas que a gente encontra na produção de texto de vocês, no caso dos textos argumentativos, é quando vocês começam a explicar tudo nos mínimos detalhes, e aí o seu texto acaba caindo, digamos assim, na exposição. Ele não se mantém como um texto argumentativo. É claro, o texto argumentativo em um determinado momento vai ter um caráter expositivo, porque ele vai explicar uma coisa ou outra, sim. Isso só não pode ser o centro, tá? Isso só não pode ser o pensamento principal. Se o seu texto é argumentativo, a explicação ela é somente para sustentação do seu argumento. Ela não é o que interessa, né? Então, às vezes acontece a gente pegar lá, por exemplo, esses dias eu peguei uma redação em que o menino falava uma coisa, eu não me lembro se o menino ou a menina, falava uma determinada coisa, e no momento seguinte o que acontecia, ele escrevia lá um exemplo que o argumento do menino tinha uma linha, o exemplo tinha 8. Né? Isso é um texto expositivo, porque ele está simplesmente contando uma história, não está fundamentando especificamente, né? Então a gente vai ver isso, inclusive, viu, Eric? Como é que a gente concatena ali as ideias. Hoje a gente dá uma passada nessa parte também. Então, aqui o nosso olhar está para onde? Para a tipologia textual. Os tipos textuais são importantes para quê? Para que a gente consiga descobrir quais são os objetivos da redação que a gente precisa produzir. Sempre lembrando que a gente tem uma preferência nos vestibulares do Brasil pelos textos argumentativos, não necessariamente dissertativos, tá? Aí a gente vai ver, por exemplo, o texto injuntivo é um texto que passa para vocês,
né, que apresenta para vocês o quê? Uma série de informações e de comandos, né? É um texto que apresenta literalmente comandos. Eu preciso comandar alguma coisa. O que significa isso? Ordenar. Como é que eu preciso agir, né? Como é que o meu leitor precisa agir para alcançar um determinado objetivo. Esse texto, para ser muito sincero, vocês praticamente não vão encontrar dentro, eu não me lembro, pelo menos, né, de nenhum desses textos que sejam produzidos a partir dessa perspectiva mesmo e da completa perspectiva do texto injuntivo. Fiquem atentos a um aspecto interessante. Para você que vai prestar o Enem, a tipologia textual, ela é importante para quê? Né? Assim, para que a gente vai querer essa tipologia textual? Porque eles lá vão botar fragmentos de texto, pedir para vocês quais são os textos mais próximos da realidade, né? Assim, que tipo de texto se aproxima, digamos assim, daquela determinada noção que você está trabalhando. Então, dentro das questões do Enem, a gente também consegue encontrar muitas questões relacionadas à tipologia textual, tá? Identificar qual é a tipologia. Então, além da escrita, isso aqui serve para a resolução de determinadas questões, de muitas questões, eu diria para vocês, do Enem de forma específica. Beleza? Aí eu queria mostrar para vocês o seguinte: como é que a gente vai construir um texto que beira aí a perfeição, digamos, né? Como é que a gente vai conseguir construir um texto que esteja próximo da perfeição? Aí a gente vai pensar da seguinte maneira. É lógico que a nossa noção aqui, a gente sempre mira muito alto, né? Assim, o nosso objetivo é sempre mirar muito alto, para que a gente tenha, obviamente, né? Assim, isso eu acredito que é o objetivo de vocês, assim como o meu objetivo como professor de vocês aqui, que vocês tenham uma redação que a gente possa entender como sendo uma redação perfeita, né? Essa redação perfeita, ela tem que lançar mão de 3 coisas básicas. Então a gente vai pensar o seguinte: uma redação, para chegar a ser uma redação perfeita, para chegar a ser uma redação muito boa, ela precisa de 3 elementos muito bem desenvolvidos, que são o conteúdo. Então a gente vai pensar o seguinte: o que é o conteúdo aqui, galera? O conteúdo de vocês comigo aqui, vocês vão pensar que é essencialmente o seguinte, olha só. Eu vou entender como conteúdo o seu argumento, que é aquilo que você apresenta, a sua ideia. Vou mostrar daqui a pouquinho nos exemplos para vocês o que seria o seu argumento e o restante do conteúdo, tá? E eu apresento, para além disso, um negocinho que a gente chama de informatividade. O que é essa informatividade, galera? Essa informatividade é a mesminha coisa, ou a mesma coisa de você pensar em repertório. Então, sempre que a gente fala sobre informatividade, a gente está falando sobre repertório. Então, a nossa noção aqui é: eu tenho o argumento, eu apresento esse argumento e eu sustento esse argumento. Então, mesmo a gente partindo... Isso é um conceito básico para texto argumentativo. A partir de agora a gente vai falar mesmo sobre texto dissertativo argumentativo ou textos argumentativos de forma geral. Eu vou ter que apresentar alguma coisa, que é o meu argumento, e ao apresentar isso que é esse que é o meu argumento, o que a gente faz? A gente sustenta. A gente explica por que esse argumento pode ser considerado um bom argumento ou pode ser considerado um argumento verdadeiro. Então, o que é a informatividade? O que é o repertório? É aquilo que valida o seu argumento. Pensa sempre assim. O seu argumento precisa necessariamente de validação. Validação, que significa dizer necessariamente sustentação. Eu não estou afirmando da minha cabeça, ou mesmo que seja da minha cabeça, mas não sou só eu que penso isso. Então a gente vai buscar essa informatividade, ela serve para quê? Você botou lá a sua ideia está lá boiando, né? Boiando. Aí o que você faz? Você pega e você coloca um barquinho embaixo dela. Vamos pensar dessa forma? Ela sustenta. Ela mostra que a sua ideia não é uma ideia que você pensou do nada. Ela mostra que a sua ideia tem uma sustentação. Isso é essencial para a construção de textos argumentativos. Para textos argumentativos, eu preciso, não é que eu posso, eu preciso mesmo de quê? De sustentação para os meus argumentos. Então, seus argumentos sempre precisam ficar sustentados.
beleza? E isso é avaliado normalmente onde? Na noção de conteúdo, na noção de informatividade do seu texto. Você sustenta o seu texto a partir desse repertório que, como eu comecei dizendo, pode ser bastante variado hoje em dia, né? Assim, tirando os exames militares, que não é o nosso caso aqui no vestibulares, mas tirando os exames militares, a gente tem percebido cada vez mais uma aceitação mais ampla, digamos assim, dessa colocação de repertórios menos chiques, né? Assim, menos... estou citando aqui um sociólogo que ninguém conhece, né? Vou citar Habermas, né? Então, o que a gente entende? Que essa sustentação aí, ela hoje, para a maior parte dos vestibulares, incluindo o Enem, e isso tem se tornado muito comum por conta do Enem, ela pode ser um pouco mais ampla. E aí envolve as séries que você assiste, envolve os filmes que você assiste, envolve os livros que você lê, envolve as músicas que você ouve. Beleza? Tudo bem até aqui, sem problemas, sem probleminhas mesmo, sem problemas, sem problemas. Vamos dar uma olhada no segundo elemento. Qual é o segundo elemento que a gente precisa ter clareza aqui na nossa vida? Segundo elemento que a gente precisa ter clareza e que a gente usa para essa construção é o que a gente chama de estrutura. O que é a estrutura? Tá? Vamos pensar o seguinte, eu preciso ter uma estrutura do meu texto. Essa estrutura, a primeira coisa que você deve pensar, e você sempre deve pensar isso, ela é uma estrutura extremamente variável. Tá? Ela está aparecendo na minha internet aqui. Ela é variável. Por que ela é variável? Porque a estrutura depende do gênero que vai ser cobrado de vocês. Então, a estrutura de uma narrativa nem sempre é a mesma. A estrutura de uma dissertação argumentativa nem sempre é a mesma. E aí agora eu acho que eu vou ter uma caraminhola na cabeça de vocês. Professor, você está dizendo que a estrutura da dissertação argumentativa nem sempre é a mesma? Como assim? Basta lembrar uma dissertação escrita sobre um tema subjetivo e a dissertação escrita sobre um tema social, por exemplo, no Enem. Você pegar uma produção FUVEST, você pegar uma produção Enem, são gêneros já praticamente distintos de dissertação. Por quê? A dissertação Enem, ela é problematizante. O tempo inteiro você vai ter que o quê? Problematizar. Certo? Então, pense dessa forma. Você precisará problematizar. Por que você precisará problematizar? Porque o tema é social, no Enem. Na FUVEST, nem sempre. Então, eu vou ter uma estrutura diferente quando eu penso nessas duas dissertações argumentativas, sem dúvida. Por quê? No Enem, obrigatoriamente, eu vou ter que usar uma proposta de intervenção. Isso já faz uma estrutura ser diferente. Então, o que você vai olhar? Você vai olhar para o gênero. Que gênero é esse? Que tema é esse? O que esse tema me permite com relação a quê? O que esse tema me permite com relação à estrutura? Eu posso problematizar ou não, né? A gente vem falando muito ultimamente, a gente vem percebendo muito, por exemplo, que vocês se utilizam o tempo inteiro de uma proposta de intervenção, mesmo quando não problematizam. Por quê? Porque ela tem uma estrutura que vocês gostam, né? Vocês ficam lá mentalizando, e aí vocês chegam lá e escrevem o barabará. E aí o que acontece? A gente pode ter um choque aí de pensamento, a gente pode ter um choque aí, não de pensamento, né? Mas um choque de construção mesmo efetiva. Beleza? Então, atente-se a isso. Essa estrutura, por mais que o gênero seja determinante, ela também vai levar em consideração esses outros fatores que eu disse. Lembrando que mesmo sendo um gênero igual, que é o caso da dissertação argumentativa, eu vou ter ideias diferentes em propostas diferentes. Tá dando para entender, gente? Conseguindo? De boa? Então, essa noção da estrutura é essencial. Claro, se você pensar na estrutura de uma forma bastante simples, a estrutura de um texto argumentativo, ela é necessariamente, isso é claro, né? Assim, a gente precisa pensar nisso também. Ela é formada, como a gente vai ver, de introdução, ela é formada de introdução, mais desenvolvimento, mais conclusão. Ok? Claro, ela é formada disso aqui, né? Na verdade, todo texto, eu diria para vocês que é argumentativo, se estrutura dessa forma. Todo texto argumentativo, ele vai ter uma estrutura desse jeito. Por quê? Eu preciso, primeiro de tudo,
apresentar para o meu leitor, e eu sempre gosto de repetir, e talvez quem já assistiu mais de uma aula minha aqui vai ouvir de novo, eu gosto sempre de repetir o seguinte: na sua introdução, você vai pensar no quê? Você vai pensar sempre em apresentar o tema como se o seu leitor não soubesse qual é aquele tema. Não interessa que ele seja um corretor que teve acesso à mesma proposta que você. Você vai apresentar esse tema de forma a, literalmente, apresentar o tema ao leitor. Por isso que a gente insiste tanto no quê? Na famosa contextualização. Por que a gente insiste tanto na contextualização? Porque é como se eu não soubesse do que você está falando, você precisa me apresentar. Você precisa me conduzir para o seu pensamento. Isso vai se repetir em qualquer gênero argumentativo. Ainda que você possa ser mais direto e dizer, venho por meio dessa carta apontar tal e tal coisa, ou discutir tal e tal coisa, ou reclamar de tal e tal coisa. Certo? Ainda que você tenha isso, a estrutura é exatamente a mesma. Tem uma introdução. Tem um desenvolvimento? Tem um desenvolvimento. O que é esse desenvolvimento? O desenvolvimento é onde eu vou colocar quem, bonitos? É onde eu vou colocar o meu, claro, né? Assim, é onde, obviamente, eu vou colocar os meus argumentos. Ali eu desenvolvo os meus argumentos. Vou achar um marca-texto bonitinho aqui. Eu desenvolvo os meus argumentos, tá? Então, esse desenvolvimento também vai aparecer em todos eles. Da mesma forma que a sua conclusão, como eu disse para vocês, que pode variar, mas ela sempre existe. A conclusão em si sempre existe. Então, o que eu preciso que você pense necessariamente? Eu preciso que você pense necessariamente que a sua estrutura pode variar, mas ela é essencial. E ela leva em consideração o gênero e a proposta. Por isso que, por mais que você queira, e você possa, obviamente, escrever sobre qualquer coisa, né? E eu até recomendo que vocês escrevam, ainda que não, eu vou fazer Enem, mas eu posso pegar umas redações da FUVEST para fazer? Pode, claro que pode. Mas ainda assim você precisa conhecer bem quem? Você precisa conhecer bem o exame que você vai fazer. É lógico que eu estou tomando como exemplo aqui o Enem, e o Enem é conhecidão, né? Assim, tipo, é o atual exame de entrada, né? Assim, o atual certame mais conhecido. Muita gente consegue opinar sobre redação do Enem, claro, né? Mas, o que você vai pensar? Se você vai fazer FUVEST, você tem que conhecer como é que a FUVEST cobra. Né? É aquela metodologia que você talvez tenha lembrado lá no começo de junho, quando a gente estava falando sobre o caminho para a aprovação, que é a metodologia de engenharia reversa. Né? Assim, é exatamente você conhecer plenamente aquele exame para o qual você está se preparando, que é o que a gente faz como professor. A gente conhece bem para conseguir montar, né, as aulas exatamente daquilo que está rolando lá, tá? Então fique muito atento a isso. Eu vou ter uma modificação de estrutura por conta do gênero, dependendo do gênero que se apresentar, ainda que a estrutura geral seja exatamente a mesma. Deu para entender? Fala comigo, beberes. Tá dando para entender? Tá chegando aí? Eu acho que agora deu uma estabilizada boa aí, né? Não vejo mais aqui ficando muito vermelhinho. Eu acho que vocês estão conseguindo me ver agora diretão, né? Mas digam aí, tá dando para entender? Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Chegaram junto comigo no ponto? Então, eu preciso que vocês falem comigo, bebê, por favor, cara. E aí, o que é o terceiro ponto, né? O terceiro ponto é exatamente o que a gente vai chamar de norma culta, né? Norma culta que é, logicamente, a expressividade do seu texto, né? E que norma culta tem a ver com o quê, jovens? Você vai pensar o seguinte, a norma culta, ela não tem absolutamente nada a ver, e isso é importante lembrar para vocês, com palavras difíceis. Aqui a gente está falando de quê, gente? Do bom escrever, entre aspas, aí, tá? Com muitas aspas, eu diria, né? Por que eu diria com muitas aspas? Porque a gente está falando do bom escrever, que é seguir as normas, né? Então, quais são as principais normas que a gente tem aí? A regência, a gente tem a concordância, a gente vai ter, além da regência e da concordância, a pontuação, são as principais, né? As três coisas principais aqui. Então, o que você vai pensar? Você vai pensar na seguinte ideia, né? Eu vou, então, aqui agora, precisar escrever na sua redação, e eu sempre lembro que a sua redação, você precisa botar na sua cabeça. Mesmo no Enem, então olha só,
mesmo no Enem, que tem necessariamente uma visão sociolinguística, porque a prova do Enem é sociolinguística, né? Mesmo no Enem, que a gente tem essa noção da sociolinguística, a sua redação é muito monitorada. Ela é norma culta do começo ao fim. Bota isso na sua cabeça. Você precisa necessariamente colocar na sua cabeça que ali você tem que usar a norma de forma plena. Ainda que não se utilize de um vocabulário rebuscado que ninguém consegue entender. Desculpa, falei. Né? Ainda que você se utilize de uma norma mais tranquilinha, né? A gente vai pensar, beleza, vou utilizar aqui um vocabulário mais tranquilo, mas isso não significa dizer que você pode escrever de qualquer jeito, né? Isso significa dizer que você vai seguir as normas, né? Porque ali é necessariamente monitorado. Beleza? Vamos ver aqui o próximo. O que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte. No próximo a gente vai olhar e pensar, mas por que a dissertação, né? Por que é a dissertação argumentativa preferida? Pelo seguinte, por 3 pontos. Olha só, 3 pontos. A gente vai trabalhar aqui com a ideia de, primeiro ponto, porque nesse tipo de texto você vai fazer a definição de um posicionamento, tá? O que significa dizer que você vai definir um posicionamento? Então você começa o seu texto já tendo que definir as coisas. Então, a primeira definição que você faz é um posicionamento, ou seja, nesse tipo de texto, você não tem como passar incólume. Você precisa necessariamente se posicionar. Você precisa necessariamente apresentar a sua tese. Isso é muito importante pelo seguinte, vamos lá, vamos retomar aqui um aspecto importante. Por que tese é uma coisa importante? Ainda que eu não vá avaliar a validade ideológica da sua tese, e isso é muito importante deixar claro novamente, o corretor não está interessado se você vai para a direita, para a esquerda, para o centro, se você sobe do andar, se você desce do andar, a gente não se interessa por isso. Lógico, quando eu vejo uma redação que tem ideias contrárias às minhas, eu falo, nossa, ele pensa diferente de mim. Aí pode falar, que pena, ou, poxa, que bom, tanto faz. Né? Mas o que acontece necessariamente? Apesar disso, eu não vou avaliar a sua redação a partir de uma perspectiva ideológica. Não me interessa o que você pensa. É isso que eu quero dizer para vocês. Me interessa que você se posicione. Isso me interessa. Por quê? Se o texto é dissertativo argumentativo, se o texto é argumentativo, eu preciso da sua posição. Porque isso é característica básica do gênero. Bota na sua cabeça. Todos os gêneros dentro da tipologia argumentativa necessitam de tese. Pense assim. E aí eu vou fazer uma dica, né? Vocês tinham brincado que queriam dicas. Dica básica. Tem o seu posicionamento e o posicionamento com melhores argumentos. Qual dos dois você escolhe? Sempre aquele com melhores argumentos. Eu falo isso em todas as minhas aulas praticamente da minha vida. Que é a ideia do seguinte, se você fizer uma redação e tirar nota 1000 nessa redação, vamos pegar um exemplo do Enem, pegar 2 exemplos. Se tirar nota 1000 na redação do Enem, sabe quantas pessoas no máximo vão ler sua redação? 6. No máximo 6. Se eles voltarem para a banca 2, no máximo 9. Beleza? 9 pessoas vão ler sua redação. E elas vão lembrar? Não. Não vão lembrar. Isso... Se acontecer, por exemplo, na FUVEST, se acontecer no CESP, no máximo 3 corretores vão ler sua redação. Aí você fala, mas eu preciso defender aquilo que eu penso porque é aquilo que eu penso. Só que às vezes o outro lado tem argumentos melhores. O que você vai escolher sempre pela sua tese? O lado que tenha argumentos melhores. Sempre pautado no melhor argumento. Deu para entender isso? Então, a noção que eu quero trabalhar com vocês aqui é essa. Você não precisa defender o seu ponto de vista. Você precisa de um posicionamento. No Enem, inclusive, seria muito difícil você defender no ano passado, vamos pegar o do ano passado,
seria muito difícil você defender que o cinema não deve ser democratizado. Professor, mas eu penso que a vida funciona desse jeito mesmo. Quem tem, quem não tem, questão do merecimento. Massa. Como é que você vai defender, com argumentos sustentados, que a cultura, no caso o cinema, não deve ser popularizado? Como é que a gente faz isso? Não tem como. Então, ali você já tem uma indicação de tese que você tem que problematizar, porque como é que você vai resolver se você seguir por esse lado? Então, pense sempre que a melhor tese que você tem para o seu texto, e isso é básico, isso aqui é do zero mesmo, tá, galera? É sempre aquela que apresenta melhores argumentos. Pode ser só 2 argumentos, que é o ideal, inclusive, né? Mas eu quero só 2 argumentos. E esses 2 argumentos são melhores do que os 80 que eu arrumei para defender a minha ideia. Então eu vou naqueles que eu tenho melhores argumentos. Então bota isso na sua cabeça. A gente pede uma dissertação para vocês, porque vocês são obrigados, uma dissertação argumentativa, porque vocês são obrigados a quê? Vocês são obrigados a se posicionar. E eu não vou saber nunca se aquele é o seu posicionamento real ou se não é o seu posicionamento real. Então, por exemplo, esses dias eu peguei para corrigir uma redação aqui na estratégia que falava sobre as manifestações do Black Lives Matter, né? Então, o menino tinha um posicionamento contrário à existência dessas manifestações e, né, independente do que eu penso, ele não conseguiu sustentar, porque ele vai dizer assim, a manifestação contra o racismo não deve acontecer porque não existe racismo. Aí você fala, opa, como é que você sustenta que não existe racismo? Entende onde eu quero chegar? Não é uma questão de convencer vocês, não é uma questão ideológica, mas é uma questão de, independente de qual seja o meu posicionamento, esse posicionamento precisa de sustentação. É isso. Ele precisa se sustentar sem ser só na sua cabeça e no seu processo ideológico. Tá bom? Beleza? Então esse é o primeiro ponto. A gente escolhe a dissertação por conta disso. Então aqui, tese, e aí essa definição de posicionamento é extremamente importante, tá? Próximo ponto. Por que eu vou escolher a dissertação? Porque a dissertação vai cobrar de vocês uma organização mais clara de ideias. O que significa? Como assim, professor, uma organização mais clara? Se você não organizar as suas ideias em uma dissertação argumentativa, de nada adiantará ter escrito essa redação, né? Então, organização de ideias aqui, a gente vai trabalhar com o processo de coesão e o processo de coerência, que mais para frente a gente vai falar. Então, a gente tem coesão e coerência. Aí você vai pensar o seguinte, tá, eu vou explicar as duas coisas mais para frente, mas o que é essa organização? Por exemplo, se eu vou utilizar uma argumentação causa e consequência, eu preciso apresentar primeiro a causa para em seguida apresentar a consequência. E se eu vou fazer isso, na hora que eu inserir a minha consequência, pensa comigo, na hora que eu fizer fiz besteira. Na hora que eu fizer a inserção da minha consequência, o que vai rolar? A inserção dessa minha consequência, ela vai pressupor, e isso é importante pensar, um conectivo que mostre que ela é uma consequência, né? Dessa forma, em consequência disso, a partir disso, ou então isso tem como causa, ou isso tem como consequência. Então você vai precisar colocar uma ordem de organização da causa passando para a consequência. Não dá para partir da consequência para a causa. Por quê? A relação é de causa e consequência. Então é isso que eu queria dizer, que eu queria mostrar, né, nesse caso de organização de ideias. É você colocar as ideias de uma forma que sejam progressivas. Eu não posso falar, por exemplo, o problema da violência, e aí eu apresento, por exemplo, né, assim, uma consequência da violência e só depois eu falo da causa. Dá até para fazer, mas é estranho. Né? Ou então eu fico apresentando coisas que não tem nada a ver, coisas que são incoerentes, né? De dizer, por exemplo, que não é o caso da redação que eu estava falando agora há pouco, mas dizer que a manifestação do Black Lives Matter é importante porque ela não importa para nada. É isso, né? Ser incoerente, né? Então, assim, dentro dessa construção que a gente consegue fazer aqui com relação à organização de ideias, a gente vai olhar para vocês e a dissertação me permite isso.
Alguns textos permitem outras formas de organização de ideias. Então, isso às vezes não atinge o objetivo daquele determinado certame. Porque, por exemplo, para organizar uma narrativa não é a mesma coisa de organizar um texto dissertativo. Para organizar uma carta pessoal, eu não tenho o mesmo grau de organização, por exemplo, que eu vou ter para uma dissertação. A dissertação está num nível de organização mais alta. Então, a gente vai abordar e pensar dessa forma. Ela é mais ampla, certo? Então, a noção da dissertação é importante por conta da amplitude da dissertação, certo? Essa amplitude da dissertação, ela faz com que a gente precise, né, assim, a gente entenda o texto mais organizado como sendo o texto dissertativo argumentativo. Tranquilo mesmo? Até aqui? Aí a gente volta e pensa o seguinte, aí eu tenho a organização da estrutura. Opa, professor, o que é uma organização da estrutura? Se eu não problematizei, por exemplo, né, tem uma galera que gosta de começar apresentando, eu vi isso e me assustei um tempo atrás aí numa redação do Enem, que o menino começava com a proposta de intervenção, mas ele nem apresentou o problema antes, né? Então, é a ideia de que você primeiro apresenta o tema. Então, a primeira coisa que você faz é apresentar o tema. Ótimo, super importante. Isso, né, o seu tema e sua tese, claro, né? Então, a gente está falando novamente de organização, tá? Então, você primeiro apresenta o seu tema e a sua tese, né? Normalmente, nessa ordem é o mais comum. Em seguida, você desenvolve os argumentos. Então, o que significa dizer que você desenvolve argumentos? Você traz os argumentos e, como você já bem sabe, trazer esses argumentos significa necessariamente trazer também o quê? Aquele negocinho, repertório, né? Vocês precisam de repertório. E, por fim, você fecha o texto, né? Assim, então, no fim é que você vai apresentar a sua conclusão. Quase é uma conclusão mesmo aqui, né? Que negócio feio que ficou isso aqui. Então, você vai apresentar aí a sua conclusão, certo? Aí, dependendo do jeito que você vai preferir essa conclusão, aí, bebê, é com você. O poder é de vocês. Vai, planeta, né? Não tinha aquele negócio lá? Então, você organiza a estrutura. Então, o texto, não sei se vocês conseguem perceber aqui, mas o texto argumentativo, o texto dissertativo argumentativo principalmente, ele permite uma variedade maior de elementos a serem julgados, né? Ele permite uma amplitude maior de textos, de elementos, né? Eu preciso julgar elementos. Se eu preciso julgar esses elementos, qual é o texto que me permite uma maior quantidade de elementos a serem julgados? O texto dissertativo argumentativo. Por isso, ele é o preferido. Não é porque a gente quer saber o que vocês pensam, tá? Não tem relação nenhuma com saber o que vocês pensam, porque pra gente não importa o que vocês pensam. Entendam, pelo amor de Deus, não vai dizer assim, meu Deus, ninguém se importa com o que eu penso. Não, não importa o que você pensa no sentido de que a gente vai trabalhar com a noção de importa que você pense, não necessariamente o que você pensa.